Para essa parte dos riscos, eu separei 5 riscos principais que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro risco que eu quero trazer é o maior de todos, que é a organização ter uma estrutura e uma organização que são insuficientes para o tamanho do desafio. Infelizmente, isso é o mais comum quando a carteira cresce de um momento para o outro. Os resultados dos projetos, eles sofrem muito com a falta de recursos, com problemas nas linhas de reporting, os problemas das interfaces, pouco envolvimento dos clientes e do patrocinador, dificuldades que são muito piores quando os projetos não têm uma organização adequada para o seu desenvolvimento. A gente pode fazer o mesmo projeto numa estrutura, por exemplo, mais funcional, com silos mais fechados e com uma estrutura projetizada. Claramente, as duas dinâmicas são muito diferentes. O projeto pode ser o mesmo, com o mesmo escopo e com o mesmo time. Mas essas linhas de organização e reporting, elas influenciam muito a maneira com que o projeto vai ser executado. E nós estamos falando aqui sempre, quando falamos de organizações de projetos, estamos falando de portfólio. Então imagine aquele caso que eu trouxe anteriormente, onde o gerente com seu experiente poderia trazer vários inputs para melhorar o projeto durante o planejamento. Se a gente conseguir economizar 5%, só isso, só 5% em cada projeto, imagine só o impacto que isso causa no teu portfólio. Não é verdade? Se nós olharmos, por exemplo, a pesquisa do Paul Barshop no seu livro Capital Projects, lá de 2016, ele traz, informações de que um time integrado gera ativos com performance operacional 10% melhor do que a média. Os projetos custam 10% a menos e são entregues 15% antes do prazo. 15% antes dos demais projetos com equipes não integradas. O que são equipes não integradas? É quando você tem, ou melhor, equipes integradas, Você tem todas as funções representadas no projeto, com pessoas com nível de experiência necessário para aquele desafio, se é um projeto grande, complexo, etc., ou se não é, as exigências são diferentes. Se você tem a continuidade desses membros da equipe, se tem um bom funcionamento dentro dessa estrutura, certo? Tem alguns outros elementos, mas assim, linhas gerais são essas. Então você tem uma performance operacional 10% melhor, ou seja, a tua planta depois de entregue, ela produz mais do que as outras com times não integrados. O teu custo é 10% menor e esses projetos são entregues 15%, em 15% menos tempo do que os outros projetos. Então, olha o impacto nessa carteira. Será que de fato não vale a pena investir em ter uma estrutura adequada e ter os cargos preenchidos para que você tenha bons projetos? Ainda que alguns deles não sigam adiante, porque uma das funções dos portões de ferro, e você já viu isso aqui no Capital Projects Podcast, é matar projetos ruins. O segundo risco é você mudar tarde demais. Muitas empresas se dão conta de que vão ter que mexer na sua estrutura, porque a carteira de projetos está crescendo, os desafios estão aumentando, mas elas deixam para fazer isso quando você está já entrando em execução com boa parte dessa carteira. E aí, de fato, é tarde demais. Por quê? Porque essa equipe robusta ela não pode ser vista como importante só para a execução. Ela precisa participar do desenvolvimento, do planejamento. Mais uma vez é o caso do gerente de construção, que ele já tinha que estar lá no FEL 2, dizendo assim, gente, a hora que a gente for fazer o arranjo, eu preciso pensar que o eletrocentro ele tem que ficar no lugar mais fácil, eu poder depositar ele aqui. E não o contrário. Então, ali que eu tenho os grandes ganhos. Durante a execução, isso eu falo sempre, é impossível você recuperar problemas na maturidade dos projetos. Então não adianta pegar a melhor equipe que você tem e entregar o plano pronto para eles, que normalmente é um plano deficiente, e dizer assim, olha, agora vai lá e executa dentro do que está previsto aqui. Porque um planejamento deficiente, um projeto imaturo, não vai conseguir ser entregue dentro do prazo do custo. Porque faltam elementos ali dentro nos seus estudos. Muita coisa vai ser revelada durante a execução. E é dali para pior, como a gente fala bastante aqui. Então eu preciso mobilizar no momento correto. O terceiro ponto de risco é que, mesmo com uma organização mais robusta, muitas empresas continuam impondo o turnover entre as fases. O que é isso? Então eu vou colocar mais profissionais, vou arrumar a minha organização, só que eu continuo obrigando que uma equipe faça uma parte do projeto e depois transfira esse projeto para outro time levar adiante.
Então, as famosas mudanças de time entre FEL2 e FEL3 ou entre o FEL3 e a execução. Eu já comentei aqui rapidamente que os melhores resultados são obtidos quando a equipe que inicia o FEL2 vai até o final. É claro que o FEL3 requer mais trabalho que o FEL2, então a equipe é incrementada. Do FEL3 para a execução, na execução eu preciso de mais gente, eu vou incrementar essa equipe de novo. Mas o núcleo continua o mesmo até o final. Então não adianta só colocar mais pessoas e continuar impondo um turnover de uma fase para outra. O quarto risco são as interfaces. Quando eu vou tratar o licenciamento de um projeto, eu vou falar com o pessoal de meio ambiente. Quando eu preciso de pessoas para o meu time, eu vou envolver o RH. Quando eu preciso lidar uma questão com a comunidade, eu tenho uma área de relações institucionais, eu tenho uma área de relações com comunidade, e assim por diante. Então não adianta você preparar a organização de projetos e esquecer que o projeto não roda se você não tiver também contraparte nas interfaces. Se eu mando processos para suprimentos, suprimentos não conseguem me atender. Se eu mando contratos para o jurídico não consegue me atender. Então eu não só preciso ter pessoas nos departamentos de interface, mas essas pessoas também precisam conhecer de gestão de projetos. E o quinto item de risco, mas não menos importante, é o RH. Essa negociação de quando você vai ajustar uma estrutura, ela com o RH normalmente não é fácil, porque o RH vai sempre tentar puxar para aquilo que a organização já faz nos seus outros departamentos. Só que projetos, né, é um mundo diferente, como a gente sabe. Os cargos saem do padrão, você tem atribuições ali diferentes, você tem grandes níveis de responsabilidade, você precisa operar com mais autonomia. E aí tem um outro ponto interessante. Muitas vezes a quantidade de níveis hierárquicos que você precisa na organização de projetos é diferente do que você encontra na operação. Quer ver por quê? Que você pode ter um diretor da organização de projetos, e embaixo dele um gerente executivo, por exemplo. Esse gerente executivo vai ser chefe do gerente de projetos, você tem uma estrutura projetizada. Esse líder de projetos, o gerente de projetos, vai ter um gerente de engenharia abaixo dele para cuidar de todas as disciplinas, os coordenadores ali abaixo. E depois o coordenador vai ter o seu time, vai ter suas terceiras embaixo e por aí vai. Então, muitas vezes, essa quantidade de níveis acaba não se encaixando naquilo que já existe como padrão organizacional, porque acaba criando uma abertura maior. E isso cria dificuldades. Outro ponto de resistência é a questão do prazo. Se eu estou olhando uma carteira que vai se desenvolver em 3, 4, 5 anos, o RH vai achar sempre que, poxa, é uma mudança muito grande para ser provisória, porque daqui a 4 anos, 5 anos, a gente vai ter que desmobilizar uma parte dessa estrutura. Mas, gente, aí a gente vê o dinamismo das coisas hoje em dia, né? Você pensar no horizonte de 4, 5 anos hoje é longuíssimo prazo. Você precisa atender a tua necessidade de hoje, porque senão esses projetos vão entregar um resultado muito ruim lá na frente e tua preocupação maior não vai ser, de repente, ter que desmobilizar uma parte dessa estrutura e sim cuidar dos problemas que você criou durante essa carteira. E um último ponto aqui, falando do último risco, é que um plano de transição dessa estrutura é fundamental para não criar desinformação dentro dos times, não criar ansiedade, não criar falsas expectativas. Então, isso tem que ser muito bem conduzido no momento da implementação.